Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ruminando a Palavra. Eu quero trazer hoje uma reflexão com vocês sobre uma frase bastante conhecida, uma frase clássica, falada por muitos. Deus é fiel. Muitas pessoas gostam de escrever essa frase em Bíblia e tal. Inclusive, eu tenho um primo que mora lá em Caicó, no Rio Grande do Norte, e quando fala nessa frase eu já me lembro dele, não é, Pablo? Que você gosta muito dessa frase, inclusive? Deus é fiel na tua vida. Sobre essa frase, né, que o Pablo gosta tanto, Deus é fiel, eu comecei a parar para pensar. Ele é fiel em quê? Como é que funciona a fidelidade de Deus? Bem, e eu deixei essas perguntas no ar, né? Nós podemos respondê-las parando para prestar atenção na vida de três personagens da Bíblia muito conhecidos, que eu separei aqui, né? E olhando a vida de cada um, nós podemos perceber que Deus é fiel na vida deles. Bom, e o primeiro exemplo que eu separei aqui foi o exemplo de Abraão. Eu vou ler aqui Gênesis 12:2, que é onde Deus ele fala a promessa dele que ele tinha na vida de Abraão. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Então, né? Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão. E Abraão ele tinha 75 anos quando Deus fez essa promessa a ele. E o início dessa promessa ocorreu 25 anos depois. Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaac. E hoje nós podemos ver, né? Essa promessa porque a nação de Israel é a descendência de Isaac. Então, por mais que demorasse, por mais que tenha demorado 25 anos só para o início dessa promessa, Deus é fiel, ele cumpriu o que ele prometeu na vida de Abraão. E olha que entre esses 25 anos, Abraão e Sara achavam que a promessa de Deus estava demorando a chegar e quiseram dar uma ajudinha para Deus, como se Deus precisasse dessa ajuda. E então tiveram aquela ideia de ter um filho com H, só que a promessa de Deus, o plano de Deus, não era esse. O plano de Deus era no tempo dele, e ele sabia o que ele estava fazendo. Outro exemplo também que nós podemos ver Deus sendo fiel na vida das pessoas é o exemplo de Ruth. Ruth era uma estrangeira que, além de ser aceita na comunhão do povo de Israel, ela ainda teve a honra de fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Havia uma ordem de Deus para os israelitas que eles tratassem os estrangeiros que passassem a conviver com eles e seguir os hábitos dele, que eles fossem tratados como eles se tratavam, como israelitas. Aqui no livro de Levítico, capítulo 19, ó. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito, e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, os estrangeiros tinham essa promessa, né, que se eles passassem a seguir os israelitas, eles deveriam ser tratados como se fossem do povo dele. E Ruth, ela abandonou o seu antigo povo, abandonou os seus ídolos, os seus costumes e passou a seguir o Deus de Israel, o Deus de promessas. E nós podemos ver, né, que Deus foi fiel na vida dela. Ela teve a sua vida abençoada por Deus. No começo da história dela, parecia que ela não iria ter nem futuro, e ela acabou entrando para a linhagem de Jesus. Então, esse é outro exemplo da fidelidade de Deus na vida. E, inclusive, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre a história de Ruth, eu vou deixar o link aqui na descrição, que tem um vídeo no meu canal falando sobre mais detalhes da história dela. Outro exemplo que nós podemos ver que Deus é fiel é a vida de Davi. Davi, ele, desde quando ele era novo, ele já tinha uma promessa de Deus para a vida dele.
ele tinha a promessa de que ele iria ser rei de Israel, apesar dele ser considerado menos importante da família. Nem o próprio pai o valorizava, porque na hora que Samuel falou que iriam ungir um dos filhos dele como rei, Jessé chamou todos os filhos, menos Davi. Mas não importa o que as pessoas acham de você, o que importa é o que Deus acha de você, e não importa o que as pessoas pensam que vai ser o seu futuro, o que importa é o que Deus planejou para o seu futuro. Então, essa promessa de Deus, por mais que as pessoas não valorizassem, Deus deu valor a Davi e ele ia cumprir a promessa na vida dele. Antes dele se tornar rei, ele passou por vários perigos, mas Deus o livrou de todos os perigos, porque ele é fiel. E depois do cumprimento dessa promessa na vida de Davi, Deus ele faz outra linda promessa na vida dele, que fica em 2 Samuel 7,16. Eu vou ler aqui para vocês. Você terá sempre descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. Nós podemos ver o cumprimento pleno dessa promessa com Cristo. Lá em Apocalipse fala que nós reinaremos para sempre com Ele. Essa é uma promessa para nós também. E eu creio nessa promessa, que nós vamos reinar com Ele para sempre na Nova Jerusalém. Inclusive, sobre a Nova Jerusalém tem um vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem ver. Então, eu creio nessas promessas, eu creio nas promessas que Deus tem para nós. Deus é fiel para cumpri-las e Ele nunca vai falhar. Bom, e para concluir, tem um versículo que resume tudo isso que eu falei. Fica em Jeremias 1,12. Fala assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Sabe aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo? Em que Deus é fiel? Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem na nossa vida. Não importa, pode parecer que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Pode parecer que está demorando demais, mas tudo é no tempo de Deus. Ele sabe qual é o melhor tempo. Nós só devemos confiar nele, porque Ele é fiel. E sobre isso, tem uma música que eu quero compartilhar com vocês. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like, inscrevam-se, compartilhem e me sigam no Instagram, que lá eu estarei avisando a vocês quando sair vídeo novo. Obrigada a todos pela atenção. Até mais.